Uma boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho, ver se chega mais algumas pessoas para a gente começar o nosso estudo bíblico, se está tudo certo. Nosso primeiro dia do nosso estudo bíblico sobre o poder do louvor, sobre a graça do louvor, sobretudo neste tempo. Boa noite, Elisa. Boa noite, Paulinha, quem já está entrando aí. Nós vamos aproveitar essa ferramenta de evangelização nesse tempo, né, que é as nossas redes sociais, a internet, que neste período de quarentena se torna para nós um poderoso auxílio para o tempo que estamos vivendo, né? Boa noite, Poliana, Deus te abençoe. Então você já pega a sua Bíblia, seu caderno, que já a gente vai começar o nosso estudo bíblico. Deixa eu abrir aqui também para poder acompanhar, ver se está tudo certo. Então você já pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, porque a gente vai usar. Eu sempre uso, quando eu vou estudar a Bíblia ou qualquer livro, eu também uso bastante marca-texto, né? Eu tenho aqui 3 marca-texto, porque às vezes é importante sublinhar a palavra. Não tem problema marcar a Sagrada Escritura. Eu aprendi com a minha mãe isso, né? Esse hábito da gente marcar a palavra de Deus, sublinhar aquilo que tocou, que marcou. Então, vou esperar mais gente entrar, que nós já vamos começar o nosso estudo bíblico. Enquanto isso, pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, para a gente começar o nosso estudo. Eu vou usar 2 Bíblias, 2 traduções. Eu gosto muito de traduções diferentes. Eu vou usar a Bíblia Ave Maria, que muita gente tem, a maioria dos católicos tem essa tradução da Bíblia, e também a da CNBB, que eu também gosto bastante. A tradução da CNBB é bem interessante, é bem sugestiva para nós. A gente vai ver que para estudar bem a palavra de Deus, você pode ter várias traduções, e é bom que você tenha diversas traduções da Bíblia. Mal, infelizmente, o nosso povo católico lê a palavra de Deus, né? Tem uma Bíblia em casa. A maioria tem a Ave Maria. Quem quer aprofundar, quem quer mergulhar em águas mais profundas de Deus, da fé nesse momento, você pode usar outras traduções da Bíblia, né? Você pode acompanhar, você vai ver que tem diferença dos textos, né? De uma tradução para outra tradução. Então, é bom você ter diversos textos. Boa noite a todos aí que estão chegando, Aparecida, Vilane, Adriana, teve mais gente que falou aqui, Lucilene, Deus te abençoe, Lu, Margarete, Neide, Francisca, Mira, Adriana, Marlene, Yasmin, Leandra, boa noite, Deus abençoe, boa noite, Loiana, minha comadre, Deus te abençoe. Então, nós vamos ver então, né, que é importante para nós neste tempo desenvolver a espiritualidade bíblica do louvor. A minha intenção, na verdade, deixa eu te explicar como é que começou o desejo desse estudo bíblico sobre o poder do louvor. Na segunda de manhã eu estava rezando, e eu acredito que como a maioria de vocês, angustiado, preocupado, pensando em tanta coisa do que a gente está vivendo, e na minha mente, no meu coração, vinha a palavra louvor, louvor, louvor. Então, eu entendi que era um movimento do Espírito Santo me chamando para louvar a Deus, pela circunstância que a gente estava vivendo. E meu coração estava num momento muito pesado, por tudo que a gente está vivendo, né? E aí eu comecei a louvar a Deus, comecei a louvar o Senhor, comecei a usar palavras de louvor, peguei a palavra, fui louvando, e aquilo foi revolucionando, foi mudando o meu coração, foi transformando o meu coração, que estava vivendo aquele momento de opressão. Eu acho que nós estamos num momento de muita opressão espiritual. E o louvor, nós vamos ver que ele é uma graça que Deus nos dá para a gente viver de uma forma diferente as circunstâncias que a gente está vivendo, né? Adriana, boa noite. Elaine, Mari, Mirla, Adriana, Humberto, Deus abençoe. Então, é muito importante para nós nesse tempo entender o chamado que Deus nos faz para o louvor e aquilo que o louvor vai fazer na nossa vida, de verdade mesmo. Eu dizia na missa do outro dia que eu aprendi com a renovação carismática o poder do louvor. Oi, Eliane, Deus te abençoe. Não é que o louvor ele é uma característica só de quem é da renovação carismática,
Mas a gente aprende muito na renovação, dentro da espiritualidade, porque olha só, oi Cíntia, Deus te abençoe, chegou, né? Que bom ter você aí. Eu tô imaginando você sentada ali, Cíntia, no banco da frente ali da igreja, prestando atenção no curso, né? Deus te abençoe. Então, assim, com a graça da efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, aquela experiência que a gente faz, muitas vezes num grupo de oração, numa missa, numa adoração, aquela experiência carismática, com o derramamento do Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é suscitar um impulso de louvor, uma força de louvor, diferente de outros momentos, diferente de outras situações. O Espírito Santo ele vai impulsionando o nosso coração a louvar a Deus. Então, realmente é algo muito importante para nós neste tempo. Minha gente, então vamos rezar, vamos pedir o poder do Espírito Santo para a gente começar o nosso curso. Eu peço que você realmente reze, mergulhe na presença de Deus agora. É um momento de oração, porque quando nós vamos fazendo estudo bíblico, a gente tem contato com o próprio Deus. São Jerônimo dizia que conhecer a Bíblia é conhecer Jesus, é se aproximar de Deus. Aqui tem uma sacralidade. Então não é qualquer estudo que a gente está fazendo, né? Não é qualquer situação, não é qualquer coisa que a gente está fazendo. Gente, se estiver travando, vocês falam aí, tá travando? Ou tá tudo ok? Eu e a Júlia, porque ela não dorme. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Dona Antônia. Boa noite, mamãe, bênção. Deus abençoe, Maria das Graças. Então vamos rezar, vamos pedir o poder do Espírito Santo para nós, para a gente abrir o nosso coração, para tudo aquilo que vai ser o que Deus vai nos falar nessa noite, e tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida nessa noite. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós também entregamos e consagramos essa experiência com a Palavra de Deus nas mãos da Virgem Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos guarde, nos livre de todo mal. Nós te pedimos, ó Virgem Maria, que a sua intercessão encha o nosso coração e a nossa alma com o poder do Espírito Santo, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Porque nós queremos avançar para águas mais profundas neste tempo de quarentena, ó Virgem Maria. Sairmos da superficialidade e mergulhar no coração de Deus, no coração do Espírito Santo. Por isso, fica com a gente, ó Virgem Maria, nesse estudo bíblico. Nos ajuda a amar a palavra como a Senhora ama a palavra, como a Senhora amou e obedeceu a palavra. Faz o nosso coração queimar pela palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Minha madrinha falou comigo aqui. Benção, madrinha. Deus te abençoe. Então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem usar a ferramenta da pergunta aí, viu? Pode colocar uma pergunta, pedir para eu repetir alguma coisa. Eu vou tentar fazer de forma didática, o mais tranquilo possível, para todo mundo poder acompanhar esse estudo bíblico. Mas eu peço que você esteja com a Bíblia em mãos, tá bom? Bíblia, uma outra tradução da Bíblia aqui. E seu caderno, viu? Seu caderno de anotação para você anotar, para você fazer essa experiência com a palavra. Jarison, Deus te abençoe, meu irmão. Saudades, Deus te abençoe. Saudades também, Joana. Então vamos lá. Primeira coisa, para começar o nosso estudo sobre o louvor na palavra de Deus, porque esse é o tema dessa nossa primeira noite. O louvor na Bíblia. O que a palavra de Deus define como louvor? O que é a experiência de louvor na palavra de Deus? Primeira coisa, veja só. O louvor, o que é o louvor? O louvor é a forma mais sincera e franca de exaltar a pessoa de Deus. É a maneira mais sincera e franca de exaltar quem é Deus, de elevar, né, o poder de Deus. Quando a gente começa a louvar a Deus, a Bíblia define o louvor como uma experiência máxima de exaltação ao nome de Deus, ao poder de Deus, à presença de Deus. Se a gente for
por exemplo, no nosso dia a dia, quando você elogia uma pessoa, você diz, nossa, como você está bonito, nossa, como você está bonita, como você canta bem, como você prega bem, como você dirige bem, como você é uma boa professora, um bom professor. Isso é um tipo de louvor. O louvor é um elogio ao que a pessoa faz, e faz bem. É quando a pessoa faz uma coisa e faz aquilo bem. Preste atenção nessa definição de louvor. O louvor é como se fosse um elogio às obras da pessoa. Quando eu estou louvando, eu estou elogiando algo que alguém faz de bom. Então, nossa, que voz bonita que você tem, que como você toca bem, como você é um bom músico, como você cozinha bem, sua comida é muito boa. Então a pessoa faz uma coisa boa e eu elogio. Isso é louvor. A gente louva as pessoas também, quando a gente está elogiando as pessoas. Só que isso, para Deus, na Bíblia, é elevado ao máximo. No nosso relacionamento com Deus, a gente aprende a olhar para a obra de Deus, para tudo que Deus faz e elogiar. E entrar nessa espiritualidade de um louvor diferenciado, mais profundo do que um simples elogio. O elogio é uma forma de louvor, mas o nosso louvor espiritual, ele é uma forma bem mais elevada do que simplesmente um elogio, do que simplesmente elogiar a Deus. É mais do que um elogio, parte desse princípio, entendeu? Então, assim, é como se eu estivesse pegando, é focado no que a pessoa faz de bom. Louvar é você falar daquilo que a pessoa faz de bom. Nós vamos ver que existe uma diferença entre louvor e adoração. E a diferença está aí. No louvor, eu louvo a Deus pelas obras de Deus, pelo que Deus faz. Na adoração, eu adoro Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, em essência. Então, quando eu louvo a Deus, eu estou louvando pelas obras, eu estou louvando pela ação, eu estou louvando pelo que Deus faz. Então, no dicionário, a palavra louvor, eu anotei alguns significados. O primeiro dele é elogiar, pode anotar aí. Louvor significa elogiar, aplaudir, admirar e exaltar. Né? Elogiar, aplaudir, admirar e exaltar. Nos nossos dicionários a gente encontra essa definição para o louvor. E a adoração? Adoração é um ato, é um culto, é um ato máximo de expressão pelo reconhecimento de quem Deus é. Eu não adoro ninguém, eu só adoro a Deus. Eu não adoro a Virgem Maria, eu não adoro os santos, eu não adoro os anjos, eu adoro a Deus, eu não adoro nenhuma pessoa. Eu posso louvar, porque louvar é elogiar, é reconhecer. Louvor é reconhecimento do que a pessoa faz. Então, é muito diferente de adorar. Então, hoje nós vamos focar no louvor, na espiritualidade bíblica do louvor. O louvor na Bíblia, anota aí também essa característica do louvor. Na Bíblia, o louvor ele é expressivo. Ele é uma expressão do meu reconhecimento pelo que Deus faz. Para a palavra de Deus nos explicar louvor, ela coloca celebrações, ela coloca momentos de alegria, a palavra coloca canções, coloca aclamações, instrumentos musicais e até danças. A Bíblia, a gente vai percebendo que ela vai nos mostrando que o louvor ele sempre tem que ser algo expressado. A adoração não. A adoração você não expressa sempre a adoração. Mas o louvor ele é visível. Porque ele é um ato baseado no que Deus faz. Então, ele sempre vai ser caracterizado pela alegria, por uma celebração, por algo expressivo. Anota a palavra expressivo. O louvor é expressividade. É você expressar-se para Deus. É uma expressão que você faz para a grandeza de Deus, para a obra de Deus, pela misericórdia de Deus, pela providência de Deus, pelo sol, pela lua, pelos rios, pela água, pelo tempo. Nós expressamos o nosso louvor. É sempre algo de dentro para fora. A adoração ela fica dentro. É algo mais íntimo, mais contemplativo. O louvor não. O louvor é expressivo. Ele é mais caracterizado por gestos. Ele é caracterizado por posições corporais. Ele é caracterizado por barulho, por voz, por som, por cânticos, por instrumentos. Então, na Bíblia a gente aprende que essa é algo que é uma das coisas que diferencia o louvor da adoração. Vamos lá. A gente louva a Deus, a gente faz essa experiência de louvar a Deus, mais do que um elogiar um ser humano, a gente eleva a máxima potência a nossa capacidade de louvar.
Olha só, o louvor, anota isso, ele tem que ser demonstrado. Eu tenho que demonstrar o meu louvor a Deus. Ele é algo que as pessoas, quando eu estiver louvando a Deus, elas vão ver que eu estou fazendo alguma coisa com relação a Deus. Eu estou me expressando para Deus. O louvor, ele é demonstrado. Já nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos ver isso. Que o louvor, você demonstra o louvor. Você mostra, você expressa. Braços erguidos, palmas, cânticos, instrumentos. Então, tudo você vai demonstrando o seu louvor, o seu amor a Deus, né? Aí tem gente que diz assim, mas eu tenho o meu jeito de rezar, eu tenho o meu jeito de louvar. Eu não gosto de levantar as mãos, eu não gosto de bater palma, eu não gosto de fazer algumas coisas com o corpo, eu tenho o meu jeito de louvar a Deus. Então olha só, eu estou mostrando para vocês o jeito que a Bíblia mostra como deve ser o louvor. É mais do que o meu jeito pessoal. Não, esse é o jeito do Padre Lucas louvar, esse é o jeito do Padre Fulano louvar, esse é o jeito de Beltrano levar. Nós estamos mostrando aqui o que a Bíblia diz o que é louvor, como tem que ser o louvor, as características do louvor. A gente vai ver que tem características próprias do louvor. Então ele tem que ser demonstrado, ele tem que ser algo que eu vou expressar. Então não é o meu jeito de rezar que conta no louvor, é o jeito que a palavra de Deus me fala sobre o que é louvor. Então eu estou propondo para você abrir mão do seu jeito pessoal de louvar. Eu não gosto de louvar assim, mas você vai ver que a Bíblia só te ensina a louvar desse jeito. Eu vou te ensinar o que a Bíblia ensina sobre louvor, o que a Bíblia fala sobre louvor. Então, não é o meu jeito, é o jeito que a Bíblia foi escrita. E a gente acredita, a gente sabe que a Bíblia foi uma revelação de Deus. Então, Deus revelou que o louvor tem que ser assim. Não é o louvor que o Padre Lucas está ensinando, ou o Padre Fulano, ou o Ciclano, ou o Beltrano. É o louvor que a palavra de Deus me ensina. É o louvor que o próprio Deus me ensina, o próprio Espírito Santo me ensina. Então, vamos lá. Você vai precisar abrir muitas vezes a Bíblia, viu? Ir e voltar. Então é um rolê mesmo que a gente vai fazer pela palavra de Deus, um rolê santo pela palavra de Deus. Já que a gente está em quarentena e tem que cair em casa, então nós vamos fazer um rolê santo. O que é rolê? É uma volta, é um passeio, é um mergulho aí num lugar muito bom, que eu gosto muito. Então, nós vamos fazer um rolê pela palavra de Deus, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia, vamos abrir no Salmo. A gente vai usar muitos salmos hoje. A gente vai ler alguns textos de salmo. Então, o primeiro salmo é o 65, versículo 8. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 65, versículo 8. Na Bíblia Ave Maria, não sei se é a mesma página de todo mundo, a minha página é a 705, na Bíblia Ave Maria. 705. Dependendo da tradução, pode ser o Salmo 66. Mas na Ave Maria é o Salmo 65, certo? Então pode ir abrindo aí a sua Bíblia no Salmo 65, vamos de rolê. Rolê pela Bíblia, rolê santo. Já que a gente tem que ficar de quarentena, e a gente tem mesmo que ficar de quarentena, ficar em casa, vamos fazer um rolê santo pela palavra de Deus. É tão interessante, né? A gente está tendo uma paróquia virtual. As paróquias em geral estão sendo uma paróquia virtual, né? Todas as paróquias do mundo inteiro que está passando por essa pandemia tão horrível, a gente virou uma paróquia virtual. Isso é também um dom de Deus, né? É uma graça de Deus. Que bom que a gente hoje tem esses meios de comunicação. Imagina se a gente não tivesse. Então vamos lá. Salmo 65. O louvor, ele precisa ser declarado ou manifestado. O louvor bíblico, ele é algo que você mostra, que você demonstra. Então, uma das primeiras características bíblicas do louvor é demonstrar, é expressar, é manifestar o meu louvor. Eu tenho que mostrar que eu estou louvando a Deus. Então, Salmo 65, versículo 8. Salmo 65, versículo 8. Diz assim o Salmo: Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Publicai seus louvores. Anotem no seu caderno. Salmo 65, versículo 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, publicai os seus louvores. Na Bíblia da CNBB é o Salmo 66. E esse salmo diz assim, a tradução diz assim: Bendizei, ó povos, ao nosso Deus. Fazei ouvir em alta voz o seu louvor. Na Ave Maria diz assim: Publicai os seus louvores. Na Bíblia da CNBB diz: Fazei ouvir em alta voz o seu louvor. Então preste atenção. De toda forma, publicar ou fazer ouvir é expressar
essa característica do salmo, ele tem que ser expressivo. Então o salmista está dizendo o que pra gente? Publique o louvor de Deus, mostre o louvor de Deus. Diz aqui a outra tradução, fazei ouvir em alta voz o louvor de Deus. Não é um louvor que eu faço aqui dentro do meu coração, é algo que eu tenho que expressar. A Bíblia está me ensinando que o louvor ele tem que ser algo que eu vou expressar, eu vou publicar os louvores a Deus. Então ele tem que ser demonstrado, tem que ser verbalizado. Verbalizado. Não tem como eu olhar a Bíblia e achar que o louvor é algo parado assim. E não é que é errado rezar assim, viu? Isso é uma forma, ou você está contemplando, ou você está adorando. Hoje nós estamos falando do louvor. Não tem como eu louvar a Deus assim. Não, pela palavra de Deus não. Pelo salmo não. Você tem que expressar. Você tem que, com o seu corpo, com a sua voz, com o seu canto, com as suas palmas, algum gesto, a Bíblia está dizendo, publicar. Olha que bonita essa tradução da CNBB. Fazer ouvir em alta voz o louvor. É cantar os louvores do Senhor. O louvor ele tem que ser verbalizado. Não dá para eu ficar parado e louvar a Deus. Abra agora a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículo 9. Você já abriu aí 65, versículo 8, o Salmo. Agora você vai abrir comigo em Isaías. Vamos abrir aqui. A palavra em Isaías, capítulo 49. O meu já caiu abertinho aqui. Perdão, capítulo 40. Isaías 40, versículo 9. Isaías 40, versículo 9. Isaías, na Bíblia Ave Maria, página 990. Viu? 990. Anota aí no seu caderno para você dar tempo de você procurar. Isaías 40, versículo 9. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 9. Página 990 na edição da Ave Maria. Preste atenção o que o profeta Isaías diz. Subi a uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Elevai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Elevai a voz sem receio, dizer a cidade de Judá, eis vosso Deus. Marca aí, ó. Elevai a voz sem receio, eis vosso Deus. Elevai a voz sem receio. Publicai, como diz o Salmo que a gente leu 65. Subiu uma montanha para você anunciar. Eleva com força a sua voz, dizendo às cidades, eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Então é algo forte, é algo que eu vou ter que expressar. Para louvar a Deus eu vou ter que demonstrar, eu vou ter que expressar. Eu tenho que abrir mão da minha vergonha e dizer, mas eu não gosto. Eu estou te falando de um louvor, de uma forma de... a oração, o louvor é uma forma de oração. Não é a sua forma de oração, não é a minha forma de oração. É a da palavra de Deus sobre o louvor, certo? Mas eu não gosto, mas a gente tem que mudar. A gente não faz só aquilo que a gente gosta. Eu não gosto de louvar assim. Não, tudo bem, mas é um direito que cada pessoa tem. Mas aí se você quer alinhar sua cabeça, seu coração, sua mente com a Bíblia, você vai ter que aprender a louvar como a Bíblia ensina a louvar. E a principal e primeira característica do louvor é demonstrar, expressar o louvor. Não é o louvor de uma forma pessoal. Eu estou ensinando para você o louvor bíblico, revelado por Deus. Ou seja, Deus ele fala como que ele quer ser celebrado. Como que Deus quer ser celebrado? Ele está nos ensinando na Bíblia a maneira como ele quer ser celebrado. Com o louvor. Né? De que forma ele está ensinando a gente a louvar. O louvor ele é um exercício de força de vontade. Anota aí. O louvor é um exercício de força de vontade. Por que é um exercício de força de vontade? Porque eu preciso utilizar da minha vontade para louvar, até mesmo quando às vezes eu não tenho vontade, às vezes eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, meus sentimentos eles estão abalados, eles estão afetados, então eu não quero louvar, eu não quero rezar. É um exercício de boa vontade. Você vai ver os benefícios do louvor já já. Mas o louvor ele é um exercício de força de vontade. Você tem que ter força de vontade para louvar. Você vai ter que usar força, porque tem dia que você vai estar prostrado, espiritualmente falando. Você vai estar derrubado espiritualmente falando. Você não vai ter vontade de louvar. Mas você precisa se esforçar para começar a sua oração assim. Eu vou te contar um segredo de oração. Toda a missa de Santa Rita, uma das coisas que Deus me ensinou quando a gente vai começar a adoração, e eu falo isso para os músicos sempre, é que a gente começa a adoração com um louvor. Antes de pedir graças,
milagres, na hora da adoração ao Santíssimo, quando a gente está na missa de Santa Rita, que é aquele momento de cura, de libertação, de muitas graças. Antes de pedir, você pode perceber, eu sempre faço um momento de louvor. Quando expõe Jesus, eu sempre escolho uma música de louvor. Quem escolhe as músicas da adoração da missa de Santa Rita sempre sou eu, né? Eu sempre rezo antes, passo para os músicos, escuto Deus. E a primeira música, ela é sempre de louvor, ela é sempre focada em louvar, em adorar, em exaltar a Deus. Então a gente faz uma experiência de louvor ali, e depois que a gente louva, pode perceber que é sempre assim. Aí a gente começa a pedir que Deus cure, liberte, aí eu ando com Jesus. Mas até eu andar com Jesus, a gente cantou, a gente louvou, a gente ergueu os braços, e isso muda a atmosfera do ambiente. Isso propicia o milagre. Abre o coração do povo de uma forma incrível, assim, quando você louva a Deus, você abre algo espiritual, você libera algo sobrenatural. Porque se eu chegasse lá, expusesse o Santíssimo e dissesse, Jesus cura, ele vai curar, mas o coração do povo vai estar fechado. Por que a gente recebe tantas graças naquelas adorações? Porque a gente começa com louvor. A gente sempre começa com louvor. Pode perceber. Aí no Facebook da nossa paróquia, eu acredito que fica todas as missas de Santa Rita, né? Não sei se desde a primeira, não, desde a primeira não. Mas eu sei que tem muitas. Pode ver como que a gente sempre começa a adoração. Sempre alguma música de louvor, de adoração. Ousado amor, não sei o quê, digno é o Senhor, como tu não há. A gente já cantou várias músicas de louvor, porque o louvor, ele prepara um ambiente para o milagre. Realmente ele prepara um ambiente para o milagre. O louvor, ele faz algo em mim que outras formas de oração às vezes não vão fazer. Então, você vai entender uma coisa. Deus não precisa do seu louvor nem do meu louvor. Quem precisa de louvar a Deus sou eu. Deus continua sendo Deus. Ele não vai precisar... Não é uma coisa assim, Deus senta e fala, vem, me louvem, me elogiem. Deus não precisa disso. Deus não é vaidoso, Deus não é carente. Gente vaidosa e carente que gosta de ser elogiada, né? Ah, eu fiz uma comida, você nem falou nada. Eu cantei tão bem, ninguém falou nada. Eu preguei tão bem, ninguém me elogiou. Isso é fraqueza humana. Deus não é isso. Deus não precisa disso. Deus não precisa do meu louvor, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mesmo se eu não reconhecer, ele continua sendo Deus. Então, a gente precisa compreender que o louvor é uma graça para mim. É algo que vai mover o meu coração, vai mudar alguma coisa em mim. A gente vai ver que vai mudar alguma coisa em nós o louvor. Então, o louvor não se baseia na minha vontade. Isso, mãe, o louvor abre o coração. Exatamente, eu vou falar sobre já já. O louvor, ele abre o coração. Ele abre o nosso coração para Deus, para graça, para cura, para libertação, para obra de Deus. Mas para abrir meu coração eu preciso passar pelo louvor. E ele vai ter que ser, sim, expressivo, ele vai ter que ser demonstrado, eu vou ter que expressar o meu louvor, seja falando, seja elogiando Deus, seja orando em línguas, seja cantando, seja dançando. Tem gente que dança como uma forma de louvor. A gente vai ver que é uma forma legítima de louvar a Deus, a dança. O louvor, eu dizia que ele é um exercício de força de vontade, porque ele não se baseia no que eu sinto e na minha vontade, ele se baseia na grandeza de Deus. Por que eu vou louvar a Deus? Porque eu tenho... A Mila diz que tem dificuldades de louvar. Então, muitos católicos têm, Mila, não só você, muitos católicos têm dificuldade de louvar. E é por isso que muitas vezes a gente vê que a oração ela não progride, ela não flui. A gente fica travado em algumas áreas da nossa vida, porque a gente não sabe louvar. E é um exercício de vontade. Como eu falei, você tem que ter vontade de louvar, você tem que botar na sua cabeça. Toda oração que eu for começar, eu tenho que começar com louvor. Eu tenho que começar louvando a Deus. Eu posso cantar na minha casa sozinho. Ah, mas minha voz é horrível. Para Deus, a sua voz é a coisa mais linda do mundo. Sua voz é a coisa mais linda para Deus. Deus ama quando você canta com seu coração. Santo Agostinho dizia que quem canta reza 2 vezes. Então, comece a sua oração pessoal louvando a Deus, cantando. Coloca uma música no celular, coloca uma música no carro, quando a gente puder voltar a andar de carro livremente, claro, né? Que a gente não pode ainda, né? Coloca uma música no carro. Gente, o ambiente muda de verdade. O louvor é uma coisa sobrenatural. Ele parece que, sabe assim, quando você prepara um ambiente, mas primeiro você tem que passar aquela limpeza grossa, assim, você tem que... Eu vou limpar minha casa, mas primeiro eu tenho que passar vassoura logo na sujeira grossa. O louvor, ele limpa o nosso coração para Deus entrar. Então, ele se baseia na grandeza de Deus, independente do que eu estou sentindo. Foca nisso, no que eu estou falando, anota aí. O louvor não se baseia no que eu sinto, mas se baseia na grandeza de Deus. Me diga uma coisa, meu caro irmão e irmã, quem está se sentindo bem agora nesse momento do que nós estamos passando no mundo?
O que a gente está vivendo nesse momento? Vocês estão bem? Não, claro, com a graça de Deus a gente está bem, mas a gente está sentindo o que nesse momento? Tristeza, angústia, medo, preocupação. Como é que eu vou louvar a Deus no meio disso tudo? Eu tenho que louvar a Deus no meio disso tudo. Né? Eu tenho que me expressar para Deus no meu louvor, mesmo que eu não esteja bem. Não é um exercício de sentimento, é um exercício de força de vontade. Então, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 102, versículo 1. Salmo 102, versículo 1. Volta lá para o Salmo. Salmo 102. Vai marcando sua Bíblia, vai anotando essas passagens para você depois rezar com elas. Salmo 102, versículo 1. Boa noite. Padre, tem um síndrome do pânico, então para mim está sendo uma luta. Eu imagino que para muita gente que tem outras doenças emocionais, está sofrendo muito nesse momento. Pessoas que têm depressão, está só agravando nesse momento, né? E eu vou te dizer, é um remédio para curar sua síndrome do pânico, é um remédio para curar sua depressão, louvor. Deus hoje está te dizendo que para você vencer a sua síndrome do pânico, a sua depressão, o louvor, ele é uma graça, ele é um remédio para você vencer isso. Salmo 102, versículo 1. Vocês abriram aí? Salmo 102, versículo 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Na Bíblia Ave Maria, na página 737. Tá bom? 737. Salmo 102, versículo 1. Estou abrindo aqui a outra tradução. Salmo 102, versículo 1. Diz assim a palavra: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e jamais te esqueça de todos os seus benefícios. Olha, lembra que eu falava no início que o louvor é baseado nos benefícios de Deus, naquilo que Deus faz, na obra de Deus. Aqui o Salmo está chamando de benefício. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Então, louve. Olha o que o Salmo está dizendo aqui. A alma está dizendo para ela mesma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louva, bendizer é louvar, né? Louve, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim, louve o seu santo nome. Tudo que tem em mim, tudo que tem em mim. Coisas boas, coisas ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins. E o salmista, ele está dizendo para a alma dele, ele está dando uma ordem para ele mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É como se eu tivesse triste, desanimado, abatido, e eu digo para mim mesmo: coragem, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que tem em mim, louve o santo nome de Deus. O que tem em mim agora? Síndrome do pânico? Depressão? Angústia? Tristeza? Eu vou louvar a Deus. É uma ordem que eu estou dando para minha própria alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que é em mim, mesmo que eu esteja abatido, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que a minha alma esteja esgotada, minha alma esteja numa situação de tristeza, aí você vai louvar a Deus e aquilo vai mudar. Algo vai mudar dentro de você. Se você se abrir para o louvor, eu vou dizer para a Mirla de novo, que diz que está enfrentando, que tem síndrome do pânico, né? Quando você começa a louvar a Deus, você começa a olhar para Deus, você para de olhar para você. O louvor é parar de olhar para você e olhar para Deus. Porque quando a gente reza olhando só pra gente, ai meu Deus, eu estou sofrendo, meu Deus, eu estou com essa síndrome do pânico, meu Deus, eu estou com depressão, meu Deus, eu estou endividado, meu Deus, eu estou com medo de estar doente, meu Deus, eu estou passando por muitos problemas. Olha como é que muitas vezes a nossa oração ela é uma lamentação, mas ela não é um louvor. Muito mais ela é se lamentar diante de Deus. Senhor, estou passando dívidas, estou passando por... meu casamento está em crise, meus filhos estão passando dificuldade, meu filho está bebendo, meu filho está usando droga, eu estou com medo de morrer com esse vírus, com essa pandemia, eu tenho medo de pegar esse Covid-19, Senhor, estou em pânico, me ajuda, Jesus, me ajuda. E aí você começa a ficar naquela oração muitas vezes mais de lamentação e você perde, esvazia a sua oração naquela hora. Não é que você não vai pedir, você vai pedir, mas você vai começar louvando, depois você pede. Então a alma, o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 102, versículo 1? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que existe em mim,
Síndrome do pânico? Bendize ao Senhor. Depressão? Bendize ao Senhor. Eu estou com câncer? Bendize ao Senhor. Eu estou com fome? Bendize ao Senhor. Eu estou com medo? Bendize ao Senhor. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Bendize a minha alma, ao Senhor. E tudo que tem em mim, bendiga o seu santo nome. Então, muda o abatimento que a gente tá. Então, se eu for rezar pelos meus sentimentos, eu nunca vou louvar a Deus. Nesse tempo, então, eu não vou louvar a Deus. Quem é que vai louvar a Deus nesse momento, nesse mundo de meu Deus, minha gente? Quem é que vai louvar se for pelos sentimentos? Ninguém vai louvar. Ninguém vai louvar, porque nós estamos com medo. Nós estamos acuados com essa situação. O mundo, eu sou pidona, eu também sou, mãe, eu também sou muito pidão. Mas a gente começa louvando, depois a gente pede, entendeu? Não tem problema pedir e recebereis. Mas você quer ser atendido por Deus, você quer receber uma graça muito grande de Deus quando você pedir, comece louvando. Garanto para você, dou a minha vida para afirmar essa verdade. O que você pedir a Deus, você vai receber, mas comece louvando. Comece louvando que as coisas vão mudar. Então, quando você está abatido, seus sentimentos estão maus, você não está bem, você não vai querer louvar a Deus. Você vai querer se alegrar com Deus. Eu tô mal, mano, eu tô triste, eu tô assim, passando por um momento difícil. Eu lembro de uma vez que eu estava vivendo uma circunstância muito difícil na minha vida, eu estava muito angustiado, eu estava muito triste, eu estava muito assim. E aí, foi um dia de manhã, foi acho que no meu segundo ano de padre. Eu morava num apartamento lá no Sudoeste. Eu estava muito mal. Eu estava passando por um momento muito difícil, assim, de muita provação. A missão que eu fiz nessa outra paróquia, eu passei por algumas provações na missão, como a gente passa. Eu estava angustiado, eu estava triste. Aí eu estava deitado, eu acordei. Eu sempre acordo cedo. Porque desde a época de seminário, eu tenho um hábito de acordar cedo, né? Eu não durmo até 10, mesmo quando eu estou de folga. Não dou conta de dormir até 9 da manhã, meio-dia por aí, igual o povo dorme, né? Não dou conta. Nem nessa quarentena eu tô dormindo, eu tô acordando cedo. Do mesmo jeito. E aí eu acordei e o dia tava começando, né? E aí eu tava numa tristeza, janela fechada, cortina fechada. E eu falei, meu Deus, o que eu tô passando aqui, Jesus, essa situação? Aí, todo dia de manhã eu rezava com um padre na capela que a gente tinha no apartamento. Mas eu não tinha vontade de rezar naquele dia. Eu falei, eu não vou rezar. Eu não vou rezar, tô cansado, tô com preguiça de rezar. E aí, eu comecei a ouvir uma canção na minha cabeça. Veio um canto de louvor. Eu comecei a louvar a Deus, comecei a cantar aquela música. Fui cantando. E aí, aconteceu algo muito engraçado. O sol estava nascendo e a minha cortina era de persiana, igual essa daqui. Essa cortina do meu quarto também é persiana, tá vendo? E aí, um facho de luz entrou no meu quarto e veio bem no meu rosto, assim. Quando eu comecei a cantar aquele canto dentro de mim. E uma luz invadiu a minha escuridão, que eu estava vivendo naquele momento de uma forma tão extraordinária, e eu lembrei, eu vou louvar a Deus. Aí eu sentei na cama, comecei, Senhor, eu te louvo pelo que eu estou vivendo. Eu te louvo porque eu estou fraco, porque eu não tenho forças para levantar, que eu não tenho vontade de rezar, eu te louvo. Aí eu comecei a louvar, mudou o que tinha dentro de mim. Eu falei, eu vou me levantar dessa cama, eu vou para a capela, eu vou rezar. Eu não vou deixar de rezar, mesmo que eu não esteja bem. Pronto. Foi a força que eu precisava. Foi lembrar de um canto de louvor. Deus permitiu que uma luz do sol entrasse, um raio entrasse no meu rosto e me iluminasse. E aí parece que de súbito eu sentei e falei, eu vou reagir. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar, eu vou rezar. Eu vou louvar. E comecei a louvar e aquilo mudou meu coração. Abra sua Bíblia num dos textos que eu mais amo. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 9. Abre aí comigo, vamos aí para a palavra. Essa palavra é muito importante para esse tempo que a gente está vivendo. 2 Coríntios, boa noite, só agradecer. Isso aí, Fabiana. Mas pode pedir também, viu, gente? Não tem problema pedir, não. Tem que pedir, Jesus mandou a gente pedir. Né? Eu estou ensinando graus de oração, estou falando do louvor. Existe oração de petição? Existe, eu posso falar sobre ela. Mas a gente está falando sobre a oração do louvor. No louvor você não pede. Você pede depois. Entendeu? É mais do que um agradecimento. Entendeu? Porque você vai louvar a Deus até pelas quais você não tem motivo para agradecer. Ah, eu estou vivendo uma situação difícil. Eu vou agradecer por uma situação difícil, humanamente falando? É mais do que agradecer. Entendeu? Ah, só tenho que agradecer. Não, você tem que louvar a Deus. É mais do que agradecer. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4,
versículos de 8 a 9. 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 9. Na Bíblia, Ave Maria é na página 1484. 1484. Abram aí. 2 Coríntios 4, versículo de 8 a 9. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Bíblia Ave Maria 1484. Eu vou ler. Espero que você esteja lendo aí também, viu, Senhor ou Senhora? Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Palavra do Senhor, isso aqui merece. Graças a Deus. Vamos ler de novo? Versículo 8. Em tudo somos oprimidos. Estamos ou não estamos oprimidos nesse momento? Mas não sucumbimos. Não vamos sucumbir. Vivemos em completa penúria, mas não nos desesperamos. A gente está passando por dificuldade financeira, já tem gente que está passando. Tem gente que já está desempregado. Né? Mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não somos destruídos. Podem nos perseguir, mas não vão nos destruir. Somos abatidos. Perdão, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Repete, Padre. Repito. 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 9. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Se alguém puder anotar aí, a passagem colocar aí no balãozinho para o pessoal que não conseguiu pegar, eu agradeço. Porque se eu for parar para escrever vai demorar, né? E a gente vai fazer 1 hora de estudo bíblico. Já passou 40 minutos. Tem muita coisa aqui. 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Aí, obrigado, Lu. Vou ler de novo. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Quem está abatido aí, levanta a mão. Quem está se sentindo oprimido pelo que estamos passando, levanta a mão. Fazer igual criança, né? Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbidos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Veja que forte. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Podem nos abater, mas não vão nos destruir, porque Deus é Deus e Ele é por nós. Ele é por nós. Então, o louvor, agora eu te digo, você dá conta de fazer isso aqui sem a fé, sem rezar? Quem que dá conta de viver isso daqui? Dizer assim, eu estou oprimido. A gente fica desesperado quando está oprimido. Nossa, eu estou em penúria. O que é penúria? Privação, está passando por privação. Né? Tá desempregado, tá sem dinheiro, não sei como vou pagar minhas contas amanhã, não sei como vou pagar aquele boleto, não sei como eu vou fazer, Nós estamos assim, né? Nessa situação. Aí a palavra diz, em tudo perseguidos, mas não sucumbimos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Quem é que me dá essa certeza? Deus. E sem o louvor, eu não consigo confiar em Deus. Eu não consigo dizer isso daqui. Se eu não aprender a louvar a Deus, isso aqui eu vou ler, eu vou achar lindo, mas eu não vou ter isso aqui dentro de mim. Para eu ter isso aqui dentro de mim, eu tenho que primeiro louvar a Deus. Senhor, somos abatidos, mas não somos destruídos. Nunca seremos destruídos. Eu posso ficar abatido na minha cama, triste, preocupado, angustiado, mas eu não vou ser destruído. Nunca, pela minha fé, eu posso assegurar que eu não serei destruído. Porque eu tenho um Deus grande e poderoso. E Ele não vai permitir. Então, você que está se sentindo abatido, abatida, louve a Deus. Faz igual o Salmo 102. Vou abrir de novo no Salmo 102. Tá triste? Tá angustiado? Você vai começar a sua oração como? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Você vai começar rezando assim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que existe em mim, bendiga seu santo nome.
bendiga o nome de Deus. Louve, louve, meu irmão. Louve que as circunstâncias vão mudar. Mesmo abatido, você vai louvar. Abre a sua Bíblia agora no Salmo 41. Salmo 41. Viu como a palavra de Deus é um tesouro, minha gente? Salmo 41, versículo de 5 a 6. Esse aqui é lindo, esse salmo. Salmo 41, versículo de 5 a 6. Salmo 41, versículo de 5 a 6. Na Bíblia Ave Maria, na página 688. 688. Salmo 41, versículos de 5 a 6. 5 e 6. Então vamos ler aqui. Lembro-me, e esta recordação me parte a alma. Como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus. Turba é um instrumento musical. Entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão de festa. O salmista está lembrando, é uma recordação que parte a alma dele. Eu me lembro dos louvores na casa de Deus, das músicas, e eu fico com o coração partido. Gente, no dia da missa de Santa Rita, domingo agora, né, dia 22 de março, iam fazer 4 anos que a gente celebrava todo dia 22. Foi a primeira vez que a gente não celebrou a missa de Santa Rita com o povo. Eu chorei muito antes da missa começar. Minha Nossa Senhora. Eu estava organizando as coisas ali na capela e comecei a chorar. Eu falei, que bom que eu estou chorando agora para não chorar durante a transmissão. E eu comecei a chorar. Porque eu fiquei lembrando da casa de Deus, dos louvores, do povo, de como é bom estar em assembleia, de como é bom estar com os meus irmãos, com o meu povo para louvar e adorar a Deus. Louvar e adorar o nosso Deus. E aquilo me deixou com o coração partido. É o Salmo que está dizendo isso. Lembro-me, essa recordação me parte a alma. Me parte a alma. Como ia entre a turba, um instrumento musical, e os conduzia à casa de Deus. Está falando de algo do passado. Entre gritos de júbilo e louvor em uma multidão de festa, em festa. Agora vamos ler o versículo 6. Porque te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Caramba! Presta atenção nisso. Lembro-me, e essa recordação me parte a alma. Como ia entre a turba e os conduzia à casa de Deus, entre gritos de júbilo e louvor de uma multidão em festa. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Por que te entristeces, ó minha alma? Espera em Deus, e eu hei de louvá-lo. O salmo está dizendo para a própria alma dele, você está triste? Por quê? Por que te deprimes e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda hei de louvá-lo. Escreve Salmo 41, versículo 6, para você rezar muito com ele nesses dias, sobretudo na hora da tristeza. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus e eu hei de louvá-lo. Por que você está triste e inquieto? Porque você não sabe se vai comer amanhã? Porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Se as pessoas que você ama está viva amanhã? Eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas espera, ó minha alma. Eu louvarei ao Senhor. Eu vou louvar. Espere em Deus. Por tudo que você está passando, espere em Deus. E você vai louvar a Deus. Espera no Senhor. Está preocupado de não entrar dinheiro? Você que tem comércio? Você que vive só quando só consegue receber se trabalhar? Espere em Deus. Eu louvarei novamente. Eu hei de louvá-lo. É muito forte o salmista dizer isso para nós, né? Eita, Cristo, mexeu aqui. Tentar centralizar. Então, mesmo abatido, louve a Deus. Mesmo triste, louve a Deus. Mesmo cansado, mesmo preocupado, louve a... Fala para... que interessante, a alma está falando, o salmista está falando com a alma dele. Por que te deprimes, ó minha alma? Dentro de mim, espere em Deus, porque eu hei de louvá-lo. Eu hei de louvá-lo. Eu hei de louvar a Deus. O que nós louvamos? Por que nós louvamos? Bota essa pergunta aí no seu caderno. Por que louvamos a Deus? Por que eu tenho que louvar a Deus?
Sabe por que a gente tem que louvar a Deus? Escreve aí. Por que que eu tenho que louvar a Deus? Por que que eu tenho que louvar a Deus? Primeiro lugar, por que que eu tenho que louvar a Deus? Porque Ele ordena. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus. Eu tenho que louvar a Deus em primeiro lugar porque Ele ordena que eu louve a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150. A gente vai ver esse salmo daqui um pouquinho de novo. Salmo 150. Diz assim. É o último salmo. São 150 salmos na Bíblia, né? É o último salmo. Louvai o Senhor em seu santuário, diz o versículo 1. Louvai-o em seu majestoso firmamento. Louvai-o por suas obras maravilhosas. Louvai-o por sua majestade infinita. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com a lira e a cítara. Louvai-o com tímpanos e danças. Louvai-o com a harpa e a flauta. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Tudo o que respira, louve o Senhor. Tudo o que respira, louve o Senhor. É o Salmo 50 inteiro, de 1 a 5. Nós estamos lendo todo o Salmo 150, ele é pequenininho. Louvai o Senhor em seu santuário, louvai em seu majestoso firmamento, louvai por suas obras, louvai sua majestade, louvai com a lira, com a cítara, eram instrumentos musicais. Louvai com a harpa e a flauta, louvai com símbolos sonoros. Tudo que respira, louve o Senhor. É uma ordem de Deus. Por que eu louvo a Deus? Porque Ele manda. Ele dá ordem. Louve a Deus. Esse último versículo aqui embaixo é uma ordem de Deus. Essa minha Bíblia aqui é novinha. Tudo o que respira, louve o Senhor. Tá focado aí? Aqui, ó. Aqui cai papel. Tudo o que respira, louve o Senhor. É uma ordem de Deus. Eu louvo porque Deus manda eu louvar. É uma ordem de Deus. Deus, ele precisa do meu louvor, como eu disse? Não. Mas o louvor muda as circunstâncias ao meu redor. Eu que preciso louvar a Deus. Nada do que faço espiritualmente é mais poderoso e transformador do que o louvor e a adoração. O louvor, olha, é uma oração que transforma o meu ambiente, que muda as circunstâncias, que muda a situação que a gente está vivendo. Deus ordena. Primeiro, eu louvo porque Deus ordena. Segundo, porque o louvor muda as circunstâncias. Anota aí. O louvor muda as circunstâncias. Pode anotar isso com certeza. Primeiro, por que eu louvo a Deus? Primeiro, porque Ele ordena. Segundo, porque o louvor muda as circunstâncias que eu estou vivendo. Ele muda as coisas ao meu redor. Terceira coisa, porque o louvor invoca a Deus. É uma invocação de Deus. Quer uma prova disso? Salmo 21, versículo 4. Perdão, Salmo 22, versículo 4. Salmo 22, versículo 4. Salmo 22, versículo 4. Perdão, Salmo 21 mesmo, gente, é Salmo 21. Salmo 21, viu? Salmo 21, versículo 4. Aí eu vou agora usar uma tradução da Ave Maria, a tradução da Ave Maria e da CNBB. Porque ela, aqui eu acho essa tradução mais interessante. Como é que a sua tradução da Ave Maria está dizendo? Oi, Padre, ore por mim e minha família. Meu filho está querendo trabalhar e a gente não arrumou. Pode deixar, vamos rezar, Maria José. Vamos rezar hoje ainda, já já. Salmo 21, versículo 4. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Agora, olha essa tradução da CNBB, como ela é mais interessante. Do nosso Salmo 21, versículo 4. Tu, porém, és santo, e habitas entre os louvores de Israel. Mora entre os louvores de Israel. Essa outra tradução diz assim, tu, porém, és santo, e habitas entre os louvores de Israel. Lembra aquela musiquinha? No meio dos louvores Deus habita.
É isso. Deus habita entre os louvores, está aqui na palavra dele. Habitas entre os louvores de Israel. Deus habita entre os nossos louvores. Habitar é o que? Morar. Ele mora entre os nossos louvores. Ele está. Quando você louva, você está invocando Deus. Você não está invocando outra coisa a não ser Deus. Quando você começa a louvá-lo, ele vai estar ali. Ele vai estar ali. Quando você começa a louvar, a palavra diz que ele mora entre os louvores do povo dele. Olha que coisa mais linda. Deus abençoe Maria José. Deus habita entre os louvores. Salmo 21, versículo 4. Deus mora nos louvores. É o santuário dele. Qual que é o santuário dele? Os louvores do povo dele. Eu louvo porque quando eu estou louvando eu estou invocando Deus. Quarta coisa. Quarto motivo de louvar. O louvor libera o poder espiritual do mundo sobrenatural no mundo natural. Grande essa frase, né? Mas ela é importante. Anota aí. O louvor libera o poder espiritual do mundo sobrenatural no mundo natural. Existe um mundo sobrenatural. O que é um mundo sobrenatural? Existem dois mundos, o natural e o sobrenatural. A palavra sobrenatural é algo que não é da natureza, não pertence à natureza. Está acima da natureza. Existe um mundo espiritual, a gente sabe disso. E esse a gente chama de mundo sobrenatural. Mundo espiritual ou mundo sobrenatural, que é o mundo onde Deus habita, onde os anjos habitam, onde a Virgem Maria habita, onde os santos habitam, onde os demônios habitam. Os demônios não habitam no mundo natural, eles habitam no mundo sobrenatural. Deus, anjos, santos, Nossa Senhora, eles habitam no mundo sobrenatural. E os demônios também, e nós habitamos no mundo natural. Aí, preste atenção, quando você começa a louvar, você libera o poder espiritual do mundo sobrenatural no mundo natural. O mundo sobrenatural, ele é aberto para nós quando a gente começa a louvar. É uma chavinha que eu coloco numa porta e eu, dentro do mundo natural, eu abro a porta para o mundo sobrenatural de Deus, para as coisas de Deus, quando eu começo a louvar. Eu abro. Lembra que eu falei que na adoração da missa de Santa Rita, a gente começa sempre louvando e adorando a Deus? Porque ela abre para o mundo sobrenatural, agir no mundo natural. O nosso mundo natural agora precisa muito de uma ação sobrenatural. Muito, minha gente. Muito. Então, para o poder de Deus agir nesse mundo, os católicos e os cristãos precisam louvar a Deus nesse momento agora. Precisam louvar a Deus de verdade. Com muito louvor, muito louvor. É o momento de louvar a Deus agora, porque nós precisamos de uma ação sobrenatural nesse mundo natural, porque tá difícil. Esse vírus, essa pandemia, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, cenário político caótico, desastroso, a gente não sabe no que acreditar, não sabe aonde recorrer, se vai aqui, se vai ali, um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E aí? E a gente sofrendo, e a gente em casa com medo. Então é a hora do mundo sobrenatural agir. É a hora do mundo sobrenatural agir no mundo natural. Quer que isso aconteça? Por que eu louvo? Porque o louvor libera o poder espiritual do mundo sobrenatural no mundo natural. Neste mundo aqui, a gente precisa da ação de Deus. Então a gente precisa liberar louvores. O louvor libera o poder de Deus. Salmo 149, versículo 6. Abre o Salmo 149, versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Como precisava desse momento hoje. Que bom, Mira. Padre, você é minha mãe falando, você é um padre zeloso que ama muito seu povo, está sendo maravilhoso esse ensinamento. Então, mamãe, você que é linda, tudo que eu faço você acha lindo. Toda mãe acha filho bonito, né? O filho pode ser feio que for, a mãe acha lindo, né? Por isso que você acha, mamãe. Porque você é muito especial. Salmo 149, versículo 6. Olha só que interessante, para reforçar o que eu estou falando. O louvor libera o poder sobrenatural, poder espiritual do mundo sobrenatural no mundo natural. Tenham nos lábios o louvor de Deus e nas mãos a espada de dois gumes. Tenham nos lábios o louvor de Deus e nas mãos a espada de dois gumes. Versículo 7 diz assim:
Porque para tirar a vingança das nações pagãs e impor castigo aos povos, para lançar em ferros os seus reis e pôr algemas em seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os fiéis. Aqui nós estamos falando de uma realidade de batalha espiritual. Né? O salmista aqui está descrevendo uma batalha espiritual, uma ação do inimigo, uma ação daqueles que são os inimigos. E aí o Salmo diz assim: louvor nos lábios e espada de 2 gumes nas mãos. É uma batalha espiritual. A batalha espiritual se vence pelo louvor. É uma espada que você tem na mão. É uma espada, louvor nos lábios e espada na mão. Material humano, uma espada ou uma arma, um revólver, não, é uma arma espiritual, sobrenatural. Então, você pega louvor nos lábios e arma nas mãos. Para quê? Para liberar o poder sobrenatural no mundo natural. Eu preciso de um poder espiritual nesse mundo agindo, porque não tem poder humano que vai resolver isso, gente. Deixa eu dizer para você de forma clara, não é o poder humano que vai resolver a situação da pandemia, é o poder de Deus. Se a gente cristão, desculpa pelo português, se nós cristãos não começarmos a louvar a Deus, se nós não começarmos a louvar a Deus, o mundo vai cair, o mundo vai ruir, de verdade. Porque esse cenário político não vai ajudar a gente. Não vai. A resposta não vai vir da política, vai vir dos céus. Se os cristãos não rezarem, não louvarem, minha gente, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? É muito difícil o que está acontecendo. Só o poder de Deus. E para Deus nada é impossível. Então eu acho que o louvor, tenho certeza que o louvor vai definir muita coisa nesse momento. Vamos louvar, vamos louvar. O louvor libera o poder sobrenatural de Deus no mundo natural. Essa pandemia, essa bagunça política, esse cenário econômico só vai mudar se nós começarmos a louvar a Deus. Sustentar o louvor todo dia. Estou cansado? Te louvo. Acordei abatido? Eu te louvo. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, diga o seu santo nome. Vamos louvar, vamos louvar. Quem crê nisso, diga amém. Vamos louvar, porque esse mundo vai mudar só com o poder de Deus. Salmo 149, versículo 6. Tenha nos lábios o louvor de Deus e nas mãos a espada de 2 gumes. Tenha nos lábios, viu? Você tem que falar. Não é algo, ai meu Deus, te louvo. Não, nos lábios, louvores, cânticos espirituais a Deus. E Deus vai agir. Aposto com você que Deus vai agir nessa circunstância. O mundo vai ser salvo pela oração do brasileiro. Porque o brasileiro é um povo de fé. A Itália está daquele jeito que está, infelizmente, porque lá o ateísmo domina. A Itália, a França, a Espanha. A Espanha é um dos lugares mais ateus do mundo. Pode botar na internet. A Espanha rejeitou todos os símbolos cristãos. Na Espanha você não pode usar crucifixo nas escolas, nos tribunais, nos locais públicos. A Espanha rejeita Deus. E olha o que eles estão passando. Você acha que está tendo tanto de oração na Espanha e na Itália como no Brasil? Não tá. Eu te garanto. Eu conheço padres de lá. Eu te garanto que lá não está tendo corrente de oração como no Brasil. A oração do Brasil vai ser decisiva para mudar essa história, para mudar o rumo da nossa história. Então vamos louvar a Deus, gente. Deus vai se manifestar quando eu o louvar. Quer que Deus se manifeste? Louve a Deus em primeiro lugar. Louve a Deus. Vocês já ouviram falar, com certeza, no cerco de Jericó. Inclusive, eu propus para a Paróquia Jesus de Nazaré para a gente fazer um cerco de Jericó mariano, de oração do Rosário, uma jornada, né, de 7 dias ininterrupto de oração. E aí, você sabe como que surgiu na Igreja Católica o cerco de Jericó? Eu vou te contar rapidinho essa história. O Papa João Paulo II, nosso grande Papa João Paulo II, foi eleito Papa em 1978. Né? O pontificado mais longo da história foi do Papa João Paulo II. Ele foi eleito Papa no ano de 1978. Qual foi a primeira coisa que o Papa quis fazer quando eleito Papa? Ele quis visitar a cidade dele, Cracóvia, na Polônia. Só que o que estava acontecendo na Polônia naquela época? Eles estavam dominados pelo comunismo. O comunismo ateu tinha dominado a Polônia. Inclusive, o Papa João Paulo II ele foi perseguido pelo comunismo da Polônia.
da Croácia, né, de Cracóvia, e os pais dele morreram assassinados pelos comunistas, os amigos dele, padres amigos dele, bispo, ele foi ordenado escondido debaixo num galpão. O Papa João Paulo II, quando ele era seminarista, ele estudava de uma forma escondida, porque se os comunistas descobrissem, ele era preso e podia morrer. Muitos amigos dele morreu naquela época, perseguido pelo regime comunista, que era um regime ateu, que hoje domina a Europa, vários lugares da Europa, Rússia, China, Espanha, né, tem muita influência do comunismo. E na teoria da conspiração não é verdade. E aí ele foi ordenado escondido. E aí ele viveu como padre, depois foi feito bispo, e depois de bispo foi feito papa. E a primeira coisa que ele quis fazer foi voltar na Polônia, e aí não deixaram ele voltar, o governo não ia permitir a entrada do papa lá, e ele precisava ir para começar a rezar pela queda do comunismo na Europa, em vários continentes, como por exemplo na época existia a União Soviética, que tinha dividido aquele terreno em duas partes, né? Foi colocado eu sei que tá chato o assunto, eu vou terminar rapidinho. Colocaram um muro separando a União Soviética da parte oriental e da parte ocidental. A parte ocidental não era comunista, a parte oriental era comunista. O Papa queria derrubar aquele muro. Então, ele queria começar indo na Polônia, para poder falar aos russos, e aí não permitiram ele ir. Aí o que um grupo de católicos fizeram no mês de maio de 1978? Fizeram o primeiro cerco de Jericó Mariano da história. Foi em 1978, rezando o rosário durante 7 dias e 7 noites ininterrupta para o Papa ir para a Polônia, porque lá o governo tinha negado. Quando terminou o cerco de Jericó, eles permitiram o Papa ir. Aí o Papa foi, rezou, mandou o muro da Rússia cair, aconteceu um monte de coisa, o muro foi derrubado,